Deus tem a nosso respeito e como Ele nos capacita, como Ele gera autoridade na nossa vida. Deixa eu te perguntar hoje, você tem autoridade espiritual, sim ou não? Você viu que foi fraco esse sim, você viu? Você tem autoridade espiritual, sim ou não? Sim. Você carrega de verdade uma autoridade sobrenatural sobre a sua vida, sim ou não? Sim. Você percebeu que está muito fraco, você percebeu, né? Eu quero profetizar que você já vai sair daqui com uma fé tão ampliada, você vai sair daqui crendo, reconhecendo a autoridade de Deus sobre a sua vida. Você vai sair daqui procurando onde tem alguém endemoniado, você quer expulsar qualquer demônio que aparecer na rua. Quem acredita nisso de verdade, amém? Amém? Está melhorando, vamos lá. Então, qual é o contexto aqui? O período de Juízes é um período onde o povo de Israel havia passado pela escravidão no Egito, atravessaram o deserto, passaram pelo Mar Vermelho, ficaram 40 anos no deserto, até que eles entram na terra prometida. E assim que eles entram na terra prometida, a terra é dividida entre as 12 tribos de Israel. E cada tribo tinha uma espécie de líder. E cada tribo também tinha seus clãs, que representavam suas famílias, ok? E nesse período, era um período onde Deus levantava um juiz que governava o povo por um momento. Ainda não tinha se estabelecido um rei sobre Israel. Então eram juízes que vinham e governavam por um tempo e ajudavam principalmente nessas questões de intervenções inimigas, de exércitos inimigos que vinham para oprimir o povo de Israel. Mas a bem da verdade é que o povo de Israel decidiu ser infiel ao Senhor. E o período de Gideão é o período onde eles estavam sofrendo há 7 anos as opressões, a opressão principal dos midianitas. Os midianitas eram um povo nômade que era inimigo de Israel. Então o que eles faziam? Eles entravam na terra de Israel e saqueavam tudo, pegavam toda a colheita, pegavam todos os animais, gado, pegava tudo, saqueava tudo, ficavam um tempo, roubavam tudo, tinha que roubar e ir embora. Israel estava vivendo um tempo de muita opressão, de um nível que, se você ler no início do capítulo, você vai perceber que Israel, ele construiu lugares para se esconder em cavernas, eles estavam se escondendo no monte, eles estavam vivendo de uma forma muito ruim, com muito medo, com muito pavor, por causa daquilo que eles estavam enfrentando, da opressão que eles estavam enfrentando. A realidade é que eles estavam se sentindo abandonados por Deus. E a resposta de Gideão, quando o anjo fala com ele, revela um pouco do sentimento deles em relação àquilo que eles estavam enfrentando. Porque eles estavam vivendo talvez o pior momento, desde a era de Juízes, o pior momento. Um momento de muita opressão, de muita angústia, de muita dor e de muita escassez. Só que quando a gente começa a avaliar esse texto, a gente começa a perceber que há alguns segredos nas entrelinhas desse texto que vão nos mostrar o que representa uma autoridade espiritual e como que a gente exerce essa autoridade, como que a gente assume essa autoridade que foi liberada por Deus para nós e como que a gente consegue colocar isso em prática no dia a dia. Quem quer saber em nome de Jesus? Quem tem expectativa para ver isso? Então eu quero te falar aqui, vou te passar aqui cinco pontos interessantes, 5 elementos chaves aqui sobre a autoridade espiritual que eu vejo na vida de Gideão. Gideão estava num lugar apertado, ele estava escondido, ele estava com medo, ele estava ali debulhando trigo, no lugar de prensar uvas, para que ninguém percebesse que ele estava ali. Ele estava tentando esconder a sua colheita, tentando esconder o seu trigo para que ninguém percebesse, com medo do povo midianita chegar e saqueá-lo. Essa era a realidade de Gideão. E a primeira coisa que eu observo é que a autoridade, ela começa com o reconhecimento da origem. Fala para o seu irmão assim: a autoridade começa com o reconhecimento da origem. Porque a verdade é que hoje nós falamos muito sobre autoridade, nós falamos muito sobre cumprir a missão, cumprir o projeto, de fazer as coisas de Deus, mas muitas das vezes a gente não sabe nem a nossa origem. E o que nos habilita a viver os sonhos de Deus e projetos de Deus é quando a gente reconhece quem nós somos em Deus. Da onde é a nossa origem? De onde você veio? Você fala assim: ah não, eu venho de Goiás, eu venho do Rio, eu venho de... Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando o seguinte: de onde você veio? Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não saiba ainda. Você não pertence a esse mundo.
Não, fala para você, pro seu irmão, fala assim: você não pertence a esse mundo. Não sei se você sabe, mas você é um cidadão celestial. Fala assim: o céu é o meu lugar de origem. E é para lá que eu vou. Fala para o teu irmão assim: é para lá que eu vou. Mas calma, aplaude tão forte ao Senhor, se você crê nisso. É para lá que você vai. Amém? Então, quando a gente entende o nosso lugar de origem, a gente começa a entender a perspectiva de quem é Deus e de autoridade que nós carregamos quando estamos em Deus. E Gideão é alguém que ele está com medo, ele está se escondendo, ele percebe como se Deus tivesse esquecido dele. A perspectiva dele é de alguém que viu as promessas acontecerem, ouviu falar de grandes conquistas, ouviu falar do povo que foi liberto do Egito, ouviu falar para os seus parentes dos milagres e prodígios e maravilhas que aconteceram, mas ele mesmo não estava crendo, porque ele não estava vendo. E o grande segredo, talvez, para que Gideão pudesse dar um passo à frente, é reconhecer de onde ele veio. Não sei se você sabe, mas nós somos descendentes de Abraão. Amém? A promessa foi feita a Abraão, e até hoje nós herdamos as bênçãos de Abraão, por causa de um homem que decidiu ser fiel, ser amigo de Deus, ser o pai da fé. Então você tem, a Bíblia diz que você é geração eleita, você é sacerdócio real, a Bíblia vai dizer que você é nação santa, você é povo escolhido de Deus. Ei, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Isso pode parecer simples, mas não é. Isso é fundamental para que você saiba o tamanho da autoridade que está sobre você e daquilo que você carrega. Quem está entendendo o que eu estou falando, amém? Você foi criado por um propósito, por uma missão, mas o que te habilita essa missão é, primeiro ponto, você precisa saber a sua origem. Porque Gideão, ele foi convidado por Deus, porque Gideão fazia parte de um projeto, de uma promessa que foi feita a Abraão. Não foi algo que começou a partir de Gideão. Gideão só foi mais um escolhido de Deus para dar continuidade às promessas que foram liberadas na vida de Abraão. Quem está entendendo o que eu estou falando? E muitas vezes as pessoas têm o desejo de cumprir o propósito, têm o desejo de cumprir a missão, têm o desejo de viver, mas não têm consciência de fato da sua origem, da sua identidade em Deus. E muitos se perdem porque não sabem a sua identidade em Deus, não sabem quem elas são em Deus. E frequentemente a gente vê Deus lembrando ao povo. Toda vez que Deus queria corrigir o povo, Deus falava: olha, lembra do que foi dito aos seus ancestrais. Toda vez que Deus queria corrigir o povo, Ele trazia à memória aquilo que foi falado, aquilo que foi ministrado. Moisés foi um instrumento de Deus. Em Êxodo capítulo 20, verso 2: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Deus falando com o povo, Deus falando com Moisés, Deus orientando: ó, eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirou você do Egito. Isaías 51, olha que interessante, verso 2: olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Quando eu chamei, ele era apenas um, eu o abençoei e o tornei muitos. Então, olha aqui, a promessa já liberada desde Abraão, né? Então, a gente percebe que o grande segredo para a gente começar a enxergar a autoridade que está sobre a nossa vida é saber de onde nós vimos, a nossa origem, o que nós representamos aqui na terra, o que nós representamos espiritualmente aqui na terra. Isso é muito importante. Quando Davi decide cometer a sua atrocidade, e ele então vive um adultério, comete um assassinato. Quem lembra dessa história? Quem lembra, amém? E Deus vai lá e manda o profeta Natã. E o profeta, quando fala com ele, o profeta traz uma figura interessante. Relembra ele a figura da ovelha e do pastor. Por que isso acontece? Porque o que nós precisamos entender é que a autoridade de Davi não estava quando ele se tornou rei. A autoridade que Davi carregava era quando ele tinha um coração pastoral. Quem entendeu o que eu estou falando?
Porque a gente confunde e acredita que a autoridade é a posição. E a gente confunde acreditando que a nossa autoridade está naquilo que nós representamos, mas não é verdade. Nabucodonosor era o grande rei do império, mas a autoridade estava sobre Daniel. Quem está entendendo o que eu estou falando? Saul era o rei, num período, né? Mas a autoridade estava sobre quem? Sobre Davi. Porque quem derrotou o gigante não foi Saul, foi Davi. E o que eu quero que você entenda é que nós estamos vivendo um tempo onde estamos correndo atrás de posição, acreditando que quando a gente chegar na posição, a gente vai ter autoridade, mas não é assim que funciona, meu irmão. Ah não, quando eu tiver 100 mil seguidores, quando eu tiver 1 milhão de seguidores, ah não, quando eu tiver a posição tal, ah não, quando eu tiver a mentoria não sei quem, quando eu tiver no mastermind não sei quem, isso é tudo legal. Mas a autoridade genuína, ela vem quando você descobre aquilo que você carrega espiritualmente. Porque se você descobrir a unção que está sobre você e a autoridade que foi liberada sobre você, não importa se você é o favorito, se você é o melhor ou se você tem mais seguidor, aonde você chegar, alguma coisa vai acontecer. Quem acredita nisso de verdade? Amém? Traz uma fitinha nova aqui, que essa fita aqui já acabou. Onde você chegar vai acontecer o milagre. Não tem jeito. Então, primeira coisa, você precisa saber que a sua autoridade começa com o reconhecimento da origem. Segundo, a autoridade reconhece as vulnerabilidades. Quando a gente olha para o texto aqui no verso 15, é interessante que aí Gideão ele é chamado por Deus, mas ele se vê muito diferente da perspectiva que Deus o via. A gente vê Gideão como alguém acuado, com medo, fugindo, talvez o último para levantar a mão para ir para a guerra, mas Deus fala com ele: ei, homem valente, ei, homem corajoso. Isso me chama atenção, por quê? Porque às vezes a perspectiva de como você se vê está desalinhado da perspectiva de como Deus se vê. Mas o que você precisa entender é que não importa se você está vendo errado, o que você precisa entender é a expectativa que Deus tem a seu respeito. É sobre isso. Conseguiu a fita aí? Conseguiu? Conseguiu, gente? Cadê? Bota aqui rapidinho. Não vai ficar caindo. Amém? Então a autoridade ela vem a partir de uma perspectiva de você reconhecer suas vulnerabilidades. Porque a gente está vivendo um tempo onde a gente está acostumando a viver uma vida de capa, de máscara, aonde a gente não pode demonstrar fraqueza. Não, eu sou pastor, não posso demonstrar que eu sou humano. E a gente começa a construir uma capa de Superman, de super-herói, acreditando que viver que não, a nossa santidade. Tem gente que você fala com ele, parece que ele vive em outro planeta, porque ele é tão santo, ele fala de tanta coisa, de tanta experiência que ele tem, de tanta coisa, que você olha para ele e fala assim: meu irmão, não, porque eu estou jejuando todos os dias, porque eu estou no nível assim, que você fala: meu irmão, eu acho que nem Jesus chegou nesse nível que você está. Por quê? Porque simplesmente a gente não quer demonstrar vulnerabilidade. Todos nós somos tentados todos os dias, sabia? A sua tentação não é diferente da minha, que não é diferente do líder de intercessão, que não é diferente do líder do Bill1, que não é diferente. Todos nós lutamos todos os dias contra a carne, e o nosso desafio é nos manter puro diariamente, diante das nossas vulnerabilidades. E a verdade é uma só: quando a gente reconhece que a gente é fraco, aí que a gente é forte. O Evangelho não opera na nossa força, meu irmão. O Evangelho opera na nossa fraqueza, cara. Isso não é incrível? Fala para o seu irmão, isso não é incrível? A partir do momento que você se vê forte, é onde começa a queda. Para que Deus possa governar a sua vida, você precisa reconhecer as suas limitações, as suas debilidades, as suas fraquezas, as suas limitações, os seus medos. Falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso que o Senhor me sustente. Eu não tenho força para continuar, eu não tenho força para ir adiante, eu não tenho coragem de enfrentar isso, eu não sei nem por onde começar. Oh Deus, eu vou falar a verdade, eu não sei nem se eu devia estar aqui. Quantas vezes a gente pensa em parar e desistir e chutar o balde? Sim ou não, gente? Então, Deus só pode operar naqueles que reconhecem sua fraqueza, naqueles que entendem que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não tem jeito, não adiantou nada essa fita.
Traz mais uma fita aí, por favor. Faz o seguinte, traz o outro mic, melhor. Hoje eu estou suando muito aqui, gente. Então vamos lá. Deus não está procurando pessoas autossuficientes. Ele quer pessoas que reconhecem a sua dependência nele. É sobre isso, sabe? O Evangelho não opera na nossa força. E muitas vezes, quando a gente acha que é forte demais, pode trazer rapidinho aqui, tá caindo isso, Vitor, vem por favor. Quando a gente acha que está na nossa força, muitas vezes a gente age muito limitado. E o que acontece? A gente não prioriza o que deve ser priorizado, o que deve ser prioridade. Obrigado. Melhor. Obrigado. E aí a gente acaba fazendo o quê? A gente não prioriza o que deve ser prioridade. E aí, para manter uma capa, para manter uma pose, para manter uma postura de forte, muitas das vezes a gente sai correndo na frente e deixa a nossa família para trás. A gente deixa a nossa casa para trás. É interessante que quando Jacó encontra com Esaú, e ele tem a oportunidade de caminhar com Esaú, e de junto com a sua família, de ir com seu irmão, olha, vamos caminhar junto, vamos adiante e tal. Só que ele fala, olha, eu não posso ir com você, sabe por quê? Porque meus filhos, as crianças não vão aguentar, os animais não vão aguentar, esse ritmo que você está, eu não vou conseguir, vai na frente e eu vou indo atrás. E o nosso desafio muitas vezes como cristão é entender que aquilo que Deus espera da gente é um projeto familiar e não um projeto individual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu me lembro que quando a gente foi para Petrópolis, eu conversei com a minha esposa, né? E eu falei, amor, Deus nos chamou para começar essa igreja de Petrópolis. E a gente começou, era ainda um ponte no teatro, tinha um culto no teatro, acontecia uma vez por semana, e a gente começou a ficar num hotel e começamos a procurar um lugar para morar logo no comecinho. E a gente ia para uma casa, ela não gostava, ia para outra casa, não gostava, e eu sentia que ela estava resistente, sentia que ela não estava querendo, na verdade, né? Ela não estava querendo, a verdade era essa. Eu falei, amor, aí ela falou assim, amor, deixa eu te contar uma coisa. Aí ela foi sincera e falou, olha, vamos fazer o seguinte, vai indo na frente, começa a igreja, e depois eu vou. Começa o projeto, depois eu vou. E eu falei para ela assim, amor, deixa eu te falar, eu acredito num projeto familiar, não num projeto individual. Se você não for comigo, eu não vou. Só que o pior foi isso que eu falei para ela. Só que saiba de uma coisa, se a gente não for, a gente não plantou essa igreja por causa de você. E aí ela foi orar e falou, Senhor, fala comigo. E Deus não falava com ela, até a hora que Deus falou com ela e falou assim, olha, deixa eu te contar uma coisa, Deus falando com ela. Quando eu decidi que era para ser construída uma arca, eu falei com Noé, não falei com a esposa dele. Aplaude forte então, Senhor. Sabe, maridos, às vezes, esposas que estão aqui, você vai ter que embarcar na loucura do seu marido. Mas maridos, você precisa respeitar o ritmo da sua esposa também. Você precisa respeitar o ritmo da sua esposa. A partir do momento que ela entendeu isso, e Deus falou com ela, e ela viu o que a gente construiu ali naquela cidade, o avivamento que aconteceu em Petrópolis, através da nossa família, quantas pessoas foram alcançadas. Depois de um tempo, ela me agradeceu e falou, meu amor, muito obrigado, porque você foi fiel à voz de Deus. E assim, Deus daqui a pouco trouxe a gente para cá, enfim. Então, entenda que você precisa respeitar a sua família. E um ministério bem sucedido não é você voando na igreja e a sua esposa em casa sem querer vir para o culto. O ministério bem sucedido não é você voando na igreja e seu marido nem gosta dessa igreja, nem quer participar de igreja. O ministério bem sucedido, ele é familiar. Ah, pastor, mas ele não quer vir. Ok, vamos travar uma batalha em oração, em jejum, vamos pensar na melhor estratégia. Mas o importante é você entender que a família caminha junto. E às vezes a guerra, se acontecer, é uma guerra de oração, de jejum. Às vezes não é brigar, não é falar, mas simplesmente orar, é simplesmente usar de estratégia. É uma célula que vai na sua casa. Eu já vi gente falar assim, pastor,
eu vou fazer uma sala na minha casa. O outro falou, não, vai ter um churrasco dos homens, então eu queria que meu marido tivesse, convida ele e tal. Ou então leva ele no futebol, né? Futebol também é muito legal. Enfim, Deus sempre vai dar uma estratégia, uma visão para quem realmente está conectado, preocupado com isso, em oração. Entende? Porque Deus, Ele nos surpreende. Então é isso. Terceira coisa, a autoridade é exercida em obediência e sacrifício. E aí a história começa a ficar interessante. No capítulo 6, então, ele é chamado por Deus, Gideão é chamado por Deus para libertar o povo, para enfrentar aquele povo opressor. A questão é que Gideão se via como menor, então ele pediu confirmações a Deus, e Deus foi dando confirmações para ele, e a partir dessas confirmações ele teve certeza que ele deveria ir. Porém, ele vai e convoca algumas tribos e convoca os homens para ir com ele enfrentar aquele povo opressor. No capítulo 7, a gente começa a entender o desdobrar dessa história, porque aí Deus pede algo inusitado para Gideão. Alguém já entendeu Deus pedir algo inusitado para você? Quem já ouviu a voz de Deus pedindo algo inusitado para você? Levanta a mão, confessa que Deus te dá vitória. Confessa? Pois é, Deus pediu algo inusitado para Gideão. Gideão consegue juntar 32 mil homens. E ali, simplesmente, Deus vira para ele e fala assim: tem muito soldado aí, tem muita gente aí. Se vocês vencerem, vocês vão colocar na conta de vocês que vocês venceram, e não por causa do meu nome, não para glorificar o meu nome. Então, tem muita gente. Ele fala assim: pergunta para eles aí quem está com medo. Ele perguntou quem estava com medo, e 22 mil levantaram a mão dizendo que estava com medo. Ele falou: dispensa quem está com medo, e foi 22 mil embora. Então, de 32, agora ele só tinha 10 mil homens. Você fala assim: poxa, mas 10 mil homens é um bom número. É um bom número dependendo do tamanho do exército que você vai enfrentar. A Bíblia vai dizer que o exército opressor, os midianitas, era algo que não dava para contar. Era um grão de areia, de camelos, de gente. E então Deus chega para ele e fala: ó, ainda tem muita gente. Meu Deus, 10 mil, ainda tem muita gente? Tem muita gente. E agora Deus fala para ele: leva esses 10 mil para beberem água, e quem tomar água com a mão, sem mergulhar na água para beber, quem tomar só pegar a água com a mão, esses vão ser os que vão caminhar com você. E dos 10 mil ficaram apenas quanto? 300, irmãos. E agora Deus fala: pois é com esses 300 que vocês vão enfrentar os midianitas. Sabe qual é o seu problema? Você está esperando chegar a ter 32 mil para ter fé para vencer os midianitas. Sabe qual é o seu problema? Você está esperando ser o favorito para reconhecer a autoridade que está sobre a sua vida. Sabe qual é o seu problema? Você está esperando ter as melhores armas, o melhor tempo, a melhor estratégia, o melhor contato, o melhor network para acreditar que você vai vencer. Mas quando Deus está contigo, quando a estratégia vem de Deus, não é no melhor tempo, não é na melhor estação, não é do melhor jeito, não é na melhor estratégia que você espera. É a partir da estratégia de Deus, da maneira de Deus, no tempo de Deus, na maneira como Deus vai fazer, vai acontecer. Vai acontecer. Aplaude mais forte que é para o Senhor, não é para mim, por favor. Então Deus, Ele vai te provocar a você sacrificar a lógica humana, irmão. Pastor, mas eu estou devendo 10 milhões. É isso aí, é essa hora que ele entra. Pastor, mas não sei quem foi. Tanta gente virou as costas para mim. Pois é nessa hora que ele prova para você que pode todo mundo virar as costas, mas ele não vira as costas para você. Pastor, mas o diagnóstico é impossível. Pois é nesse momento que ele age, é no impossível. Porque no possível você não precisa de Deus. Possível você faz sozinho, o impossível é com Deus. Quem está querendo essa palavra, amém, em nome de Jesus? Quem está recebendo essa palavra, em nome de Jesus? Então não é sobre entender o plano de Deus. Ei, você não tem que entender nada mesmo, você tem que obedecer. Nosso problema é que a gente quer entender para depois obedecer, não dá. Fé não se explica, sobrenatural não se explica, não tem como explicar, irmão. Não tem como explicar, só tem como obedecer, não faz sentido. Sabe qual é a conta real? Dos 300 soldados, eles iam enfrentar a cada um soldado, Emerson, 450 soldados inimigos. Era 450 para um.
Você entraria numa guerra dessa? Fala a verdade. Quem entraria numa guerra dessa? Pois é, mas a promessa foi: você vai derrotar eles como se fosse um só homem. Sabe qual é o nosso problema? A gente olha para números e a gente esquece da promessa. A gente olha para o tamanho de gigante e esquece do poder da palavra que foi liberada sobre a nossa vida. Então, a questão não é quantos inimigos você tem, qual é o tamanho do seu gigante, quais armas eles usam. A questão não é qual é a melhor estratégia que eles têm, há quanto tempo eles estão fazendo. A questão não é se eles são favoritos, a questão é se você tem uma palavra, se você tem uma promessa, se você tem uma direção de Deus, obedeça. Porque a vitória vai chegar. A vitória vai chegar. Eu sei que muitas vezes é difícil de acreditar. O Will e a Letícia deram um testemunho. Estão aí não? Estavam de manhã. Eu vou ter que até repetir aqui rapidinho. Estão aí? Cadê? Tá não. Acho que não tá aí não. O que acontece? Eles falaram de manhã um testemunho poderosíssimo. Ela recebeu várias palavras que era tempo de gerar. E de repente ela engravidou. E quando ela foi fazer a ultra, ela descobriu, o médico falou para ela: olha, você fez a ultra, mas deixa eu explicar para você. O neném morreu. Vamos marcar a coretagem para daqui a 2 semanas. Você vai fazer uma nova ultra para fazer a coretagem. E ela, nesse misto de emoção: Senhor, o Senhor prometeu que ia me dar esse filho. Foi difícil para conseguir engravidar, eu consegui engravidar, e agora acontece isso. E de repente, quando ela vai fazer, resumindo aqui bastante, quando ela vai fazer os exames, ela descobre que tinha algo que estava empurrando o bebê para fora do útero. E ao mesmo tempo, o coraçãozinho bateu. Mas algo estava empurrando ele para fora, então a chance de sobreviver era zero. O médico não deu nenhuma esperança. E aí passou mais um tempo, fez mais um exame, e aí fez a ultra, até que de repente, de uma forma milagrosa, ela confiando nas palavras, na promessa, ela veio aqui no culto, alguém entregou uma palavra para ela. Ela foi no culto, na conferência de mulheres, alguém entregou uma palavra para ela. A única coisa que ela tinha era só o coraçãozinho batendo e uma promessa. Mas a palavra do médico era que não ia sobreviver. Não ia sobreviver. A real circunstância era: você perdeu esse bebê. Até que, quando ela vai fazer uma ultra, aquilo que estava empurrando o bebê para fora, de repente sumiu, desapareceu. O médico ficou tão assustado que falou: eu vou levar esse caso para estudar lá não sei onde, que eu nunca vi em 40 anos que eu trabalho com isso, eu nunca vi isso acontecer. Ele não sabia explicar o que estava acontecendo. Mas isso tem uma explicação. É Deus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que pode todas as coisas. Aplaude mais forte que é para o nosso Deus. Gente, sabe o que ela tinha? Ela só tinha uma promessa, ela só tinha uma palavra. Sabe como é que Deus alimentava ela? A cada vez que ela vinha, no dia que ela soube que ela ia ter que fazer coretagem, ela veio para o culto e entrou aqui na conferência para chorar. E quando ela chegou aqui, ela ouviu uma palavra. Nós não estamos aqui brincando, nós estamos aqui passeando. Quando você vem para uma igreja, para um lugar como esse, saiba que você pode receber uma palavra que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história, que vai ampliar a sua fé, que vai fazer você enxergar mais longe, que não vai deixar você desistir. E cada vez que ela vinha aqui, ela recebia uma palavra diferente. E é só isso que ela tinha, porque o diagnóstico era contrário, irmão. Completamente contrário. Então você quer viver de diagnóstico ou você quer viver de promessa? Você quer viver de diagnóstico ou você quer viver da palavra liberada sobre a sua vida? Você tem que tomar posse disso, em nome de Jesus. Quarto, a autoridade não vem da posição. Então o Senhor se virou a Gideão, verso 14: vai nessa força que você tem e livre Israel. A autoridade não vem da posição. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que a gente muitas vezes, nessa busca por autoridade,
pela posição, a gente acredita que quando a gente consegue a posição, automaticamente nós temos autoridade. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. A tua posição não define quem você é. Quem você é o que define a sua autoridade. E a autoridade, sim, pode te gerar a posição, mas a posição não gera autoridade. É muito importante que você reconheça isso, porque enquanto você achar que a autoridade vem da posição, você vai ficar fazendo de tudo para conseguir a posição. Só que você você vai perceber com o tempo que você fazendo de tudo para conseguir a posição não vai gerar em você a autoridade que você precisa. Porque a autoridade não está no ter, mas está no ser. Está quando você se torna aquilo que você foi criado para ser. Está quando você entende quem é Deus, aquilo que representa na sua vida. Quando você descobre quem Deus é o momento que você descobre quem você é. Quando Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? O que Pedro fala? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele: não foi nem carne nem sangue que te revelou, não é assim? Fala assim: e tu és Pedro, tu és rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. A partir do momento que Pedro reconhece quem é Deus, o lugar de Deus, o que representa Deus, a partir do momento que Pedro reconhece quem é Jesus, naquele momento ele recebe, ele se descobre quem ele é em Deus. Então, irmãos, se nós estamos falando de intimidade com o céu, nós temos que entender que é só essa intimidade, é só esse lugar de conexão com Deus, de mergulhar na presença de Deus, de entender o caráter de Deus, os atributos de Deus. Quando você começa a descobrir quem é Deus na sua vida, você começa a se descobrir quem é você em Deus. Não tem como você descobrir isso apenas lutando por uma posição. O mundo nos ensina que uma posição que vai gerar em nós autoridade, mas não é. Precisamos reconhecer que a nossa autoridade vem do Senhor. Precisamos reconhecer isso. E para finalizar, pode vir, Fabão, para finalizar. 5. Autoridade gera resultados duradouros. Fala para o seu irmão assim: a autoridade gera resultados duradouros. Gideão agora, ele reconhece que Deus enviou. Ele então se levanta, convence aqueles homens, até que sobram 300 homens. Ok? E uma hora Deus fala com ele assim: ô Gideão, se você estiver ainda em dúvida, se você estiver com medo, eu tenho percebido que muitas das vezes nós somos devotos do medo, e que muitas vezes quem rege a nossa vida é o medo. E talvez com o Gideão não estava sendo muito diferente até esse momento. Se você ainda tem dúvida da minha palavra, se você ainda tem dúvida do que eu te escolhi, se você ainda tem dúvida se vai dar certo, se você ainda tem dúvida se, sei lá, faz o seguinte: pega alguém com você e vai lá no acampamento do exército inimigo e preste atenção no que você vai ver lá. E Gideão então, no capítulo 7, desce até o acampamento do inimigo, escuta uma conversa entre 2 homens no acampamento, um contando para o outro assim: ó, rapaz, eu tive um sonho que uma pedra grande, um pão grande de cevada descia e destruía todo o nosso acampamento. E o amigo olha para ele e fala: cara, isso só pode ser que Deus está nos entregando nas mãos do povo hebreu, do povo de Israel, está nos entregando na mão de Gideão. E quando Gideão ouve aquele sonho, ouve aquela palavra, ouve aquela promessa, ele volta cheio de coragem, estufa o peito e fala: agora que a gente vai mesmo, porque Deus já revelou o que ele vai fazer.
E ele fala, nós 300, a gente vai entrar lá. E ele então tem uma estratégia totalmente sem noção, porque a estratégia de Deus não tem explicação. Então eles vão com uma lamparina, eles vão com um vaso, eles vão com uma trombeta. A lamparina talvez o vaso talvez para esconder a lamparina, porque eles vão dividir em 3 grupos de 100, até o momento que ele dá o sinal, e eles quebram o vaso, estendem a lamparina e começam a tocar aquela trombeta. E você imagina 300 homens espalhados tocando, cada um em um lugar, 3 grupos de 100. De repente aquele barulho, aquela surpresa assusta os medianitas, e eles começam a atacar um ao outro. Você imagina o seguinte: uma multidão, mais de 120 mil soldados, a distância que isso era, a comunicação entre eles. Então eles começam a se atacar um ao outro, e com 300 homens, Deus traz a vitória a Gideão e a todo o seu povo. Aplaude mais forte que é para Deus. Sabe, a autoridade tem resultados duradouros. A autoridade espiritual não depende de métodos humanos. Talvez tudo que você precisa para viver um grande milagre na sua família é levantar de madrugada, colocar a mão na cabeça do seu filho e profetizar. Talvez tudo que você precisa para viver o grande milagre é dobrar o teu joelho, jejuar e orar. Talvez o método que Deus colocou no seu coração é ir até alguém que muitas vezes você foge e liberar perdão. Talvez o método da cura do seu coração, talvez seja você assumir um compromisso com Ele, que agora a sua casa será chamada casa de oração, casa de bênção, casa de milagre. A sua casa vai se transformar numa célula, e você muitas vezes está relutando. Uma coisa é fato, gente: Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Não tem nada que você faça para Deus que você não seja recompensado. Não tem como. Não tem nada que você obedeça que Deus não veja. Deus não desperdiça a sua obediência. Deus não desperdiça os seus acertos. Fala para você, irmão, assim: Deus não desperdiça os seus acertos. Mas a verdade é que a carne e o diabo lutam 24 horas para não deixar a gente acertar, para não deixar a gente obedecer. Porque ele sabe que a hora que a gente acerta, que a gente obedece, que a gente cumpre o que Deus está mandando, a gente destrava o milagre na nossa vida. Então a pergunta de Deus para você nessa noite a pergunta que eu faço para você hoje é: o que Deus está pedindo para você? O que Deus tem? Quais são os métodos que parecem loucura para você, mas que Deus tem colocado no seu coração que você precisa fazer hoje? O que Deus tem gerado no seu coração? Você já percebeu que nos seus métodos, no seu jeito, no seu time, a forma que você está fazendo não está dando certo? Então vamos fazer da forma de Deus agora? Vamos fazer agora do jeito certo, do jeito que Deus espera, para que a autoridade esteja sobre a sua vida, e a partir dessa autoridade você viva um milagre? Qual a estratégia de Deus? Será que é você servir mais a igreja? Servir mais na obra de Deus? Será que talvez você começar um culto na sua empresa? Será que é começar uma célula na sua empresa? Será que Deus está falando para você, quem sabe, estar mais conectado com Ele, com mais intimidade, em oração, na busca? Eu não sei, meu irmão, mas você sabe, porque Deus está falando com você. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que Deus quer fazer você viver um ano diferente, extraordinário, numa entrega diferente, numa colheita diferente, de abundância diferente, de prosperidade. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Sabe, uma coisa que me assusta muito, para fechar, me assusta muito, e essa é a minha oração todos os dias, é que nem sempre, vou falar uma coisa forte aqui, nem sempre tudo que você vê que deu certo significa que teve a aprovação de Deus. Às vezes você está com o melhor momento da sua vida no seu saldo bancário, mas é o momento que você está mais distante do Senhor. Às vezes você está no melhor momento da sua vida, na sua empresa decolando, bombando, mas a sua família está desunida em casa. Às vezes você está no melhor momento da sua vida, onde você vê o seu nome sendo soprado nas ações, no Instagram, na rede social, mas a verdade é que quando você deita a cabeça no travesseiro, você não está nem conseguindo dormir mais.
Moisés recebeu um comando de Deus. Moisés, fala a rocha que eu vou dar água para o meu povo. Moisés estava tão estressado com o povo que ele bate na rocha 2 vezes. Foi ou não foi? Quem lembra disso? E o que aconteceu? Saiu água da rocha. O povo bebeu água, mas Moisés foi reprovado por Deus. Nem sempre, quando as coisas aparentemente dão certo, significa que você foi aprovado. O mais importante ali não era sair água da rocha. O mais importante é ser reconhecido por Deus, aprovado por Deus. A autoridade está quando você é obediente à voz de Deus. Não é quando você tem na conta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então fique de pé, que eu quero orar com você. Eu quero pedir para que Deus revele a você nessa noite o que Ele espera de você. Nesse tempo de guerra, nesse tempo de batalha, nesse tempo de desafio, nesse tempo de enfrentar, talvez você está enfrentando nem 450 contra você, está enfrentando 800 contra você, está enfrentando 2.000 contra você, está pesado o fardo. Talvez você está olhando para a sua situação e falando: eu não estou vendo saída, eu não estou vendo solução, eu não sei o que eu vou fazer. Mas só sei de uma coisa: Deus está entregando algo para você. Deus já entregou estratégia para você. Deus já entregou, porque a autoridade está sobre você. Você pode colocar a mão na sua cabeça e falar: toda a autoridade foi liberada sobre mim. Ele me ungiu para pisar em serpente e escorpiões, e nenhum mal, nenhum dano será causado a mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Nós vamos